Deus abençoe, irmãos. Bom dia a cada um. Os irmãos puderem ficar em pé, para a gente ler a palavra. Eu acho que está um pouco alto, viu? Como o último culto, a gente falou sobre a predestinação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o livre-arbítrio, que um assunto está ligado ao outro, né? Nós sabemos disso. Vamos ler então em 1 João 2, de 1 a 6. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Mas qualquer que guarda sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Vamos fazer uma oração? Meu Deus, primeiramente nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Pedimos que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa ajudar a cada irmão, meu Pai, que eles possam entender o que eu quero falar e que o Senhor possa falar em minha boca, que o Senhor possa falar o que for necessário, o que o Senhor quer que fale, meu Pai. Toma conta de cada um de nós, do nosso culto, meu Pai. Guarda-nos durante o nosso dia e abençoa também o culto à noite, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar? Esse tema sobre o livre-arbítrio, eu escolhi ele e eu li essa passagem também, que aqui o apóstolo João, ele nos fala, né, para nós seguirmos a palavra e não darmos desculpa, né? Não nos desculparmos por não fazer as coisas certas, porque todos nós sabemos que Deus ele deixou para nós o livre-arbítrio, ele deixou para nós a livre escolha. Nós podemos escolher o arbítrio, quer dizer, capacidade de decidir ou escolher livremente, baseada na própria vontade. Então, nós podemos escolher conforme a nossa própria vontade. Nós temos que escolher entre o céu e o inferno. Porém, não é muito simples, né? Porque nós sabemos que se fosse dessa maneira, você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Seria muito fácil. Ninguém iria para o inferno, ninguém escolheria esse lado. Mas a escolha nossa depende não somente do que eu falo, mas do que eu faço. Eu preciso guardar, né? Como o apóstolo falou aqui, aquele que diz, eu conheço e não guardo os mandamentos, é mentiroso. Então não adianta somente eu dizer, eu escolho o céu, eu quero ir para o céu. Eu preciso guardar os mandamentos, eu preciso fazer as coisas conforme Deus manda para
poder entrar no céu. Em Tiago 1, 12 a 16. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tem sido posto à prova. Receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Que homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E nenhum homem tenta, mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Então, como a gente viu aqui, nós escolhemos o caminho, porém, nós temos provas, temos luta, mas, como a gente bem escutou, muitas das vezes, essas coisas que a gente pensa que é prova, que é lutas, na verdade são consequências de algumas escolhas nossas, consequências de pecado até. Eu sempre tenho falado isso, até o culto que vai ter com os jovens, eu vou falar sobre isso mesmo, sobre a consequência do pecado, porque sempre eu falo isso, toda vez que a gente peca, pedimos perdão, Deus nos perdoa, mas aquela mancha, ela tem que ser tirada de alguma maneira. Algumas manchas não saem, algumas manchas continuam com a gente pela vida toda. Somos perdoados, não vamos perder o rapto por isto, mas algumas coisas a gente não pode fazer, né? Por exemplo. Então, nós temos que ter a consciência, a plena consciência disso. Todo pecado, ele gera algum prejuízo para nós, mesmo sendo pedido perdão, né? Nós temos que assumir as nossas vidas, nós temos que assumir as nossas responsabilidades em relação ao pecado, às coisas que nós fazemos. Se eu faço, eu preciso assumir aquela responsabilidade, eu preciso arcar com as consequências daquele pecado, mesmo pedindo perdão, né? Deus nos fez livres, Deus nos fez seres inteligentes, e para esta mesma maneira, para nós podermos seguir a palavra, escolher seguir a palavra ou não, né? E se escolhermos seguir a palavra, nós temos que andar corretamente, o mais corretamente possível que nós conseguimos, sempre pedindo a Deus, e não descansar em um versículo, em alguma pregação que diz que Deus vai te tomar conta de todas as coisas, sem você fazer força nenhuma. Nós precisamos fazer força, nós precisamos nos esforçar todos os dias, que senão nós não conseguimos, né? Nós não conseguimos andar pelo caminho correto. E em Deuteronômio 30, versículo 15, aqui nós vemos a palavra falando, e claramente Deus fala para nós escolhermos, e Ele ainda dá um conselho. Vamos ler aqui, nós vamos comentando. Vê, eu coloco diante de ti, neste dia, a vida e o bem, a morte e o mal. Por isso te ordeno hoje, que ames ao Senhor teu Deus, e que andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que possas viver e te multiplicar, e o Senhor Deus te abençoará na terra que vais possuir. Isso daqui, realmente, Deus estava falando na época de Moisés,
Porém, essa escritura, como a gente crê que toda a Bíblia é a verdade, toda a Bíblia, ela ajuda a gente na nossa vida espiritual. Nós não podemos esquecer de maneira nenhuma que lá em Salmos, Davi estava escrevendo, porém aquilo é para nosso aperfeiçoamento. Em Gênesis é para nosso aperfeiçoamento. Toda a Bíblia nós temos que crer. Nós temos que crer e entender. Não só crer e pegar uma escritura só e fazer daquilo uma doutrina, mas nós precisamos montar o quadro e entender o que Deus está querendo nos dizer. Aqui mesmo, ele estava falando com Israel, mas isso serve perfeitamente para os nossos dias. Isso é atual a todo momento da história da humanidade. Deus coloca na frente de nós o bem e o mal. Nós temos que decidir. Porém, Ele ainda nos ajuda, Ele nos aconselha, né? Por isso, ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus. Então, se a gente vê uma escritura dessa, e nós temos que juntar com a escritura de João, porque a escritura de Tiago, porque nós devemos escolher o certo, a vida. Devemos, porém nós devemos escolher a vida e levar a sério aquilo. É o que a gente vê muito hoje, o que acontece muito hoje. Hoje em dia, dificilmente você encontra uma pessoa que não diz ser cristão, que não diz ler a Bíblia, que quer ir para o inferno, que pensa em coisas dessa maneira. Todos hoje em dia pensam em seguir a palavra. Todos hoje em dia falam que são crentes, que creem na Bíblia, que creem em Deus, que é salvo. Porém, a maioria não quer fazer as coisas conforme Deus pediu. A maioria quer fazer uma coisa mais fácil, quer achar uma facilidade para servir a Deus, quer achar coisas simples que não vão atrapalhar a vida mundana da pessoa. Então, nós temos a responsabilidade e temos o conhecimento, porque nós temos o conhecimento que o profeta abriu as Escrituras para nós. Então, como a gente sabe, quanto mais conhecimento, mais é exigido de nós, né? E aí a gente não pode ficar com moleza, né? Fazendo corpo mole com a palavra, porque se nós fazemos isso, nós vamos ser condenados. Não tem outra escolha, não tem outra maneira. Se você não leva a sério a palavra de Deus, sabendo de todas as coisas que Deus fez por nós nesses últimos dias, nós iremos ser condenados. Eu falo isso para mim, para todos nós. Todos nós precisamos de levar mais a sério. Nós precisamos de trabalhar com mais afinco com a palavra de Deus, né? E nesse culto de jovens mesmo eu vou falar sobre isso, sobre os jovens hoje em dia, eles estão deixando as coisas de lado e muitos deles vão para o mundo, fazem coisas que não deveriam fazer e aí voltam para a palavra. Voltam, eles pedem perdão, mas voltam manchados, voltam com coisas que impedem. E isso, o diabo está usando isso hoje para atrapalhar a igreja daqui a uns anos. Porque o diabo, ele é muito astuto, irmãos. Ele é o ser mais poderoso, abaixo de Deus é ele. Nós não podemos achar que, eu venço o diabo, eu piso na cabeça do diabo. Não, nós não damos conta disso. Quem dá conta disso é Deus. Se Ele estiver em nós, nós conseguimos fazer alguma coisa. Mas sozinho nós não conseguimos. E Ele é tão astuto que Ele está estragando a mocidade hoje, estragando os jovens hoje, que Ele também não sabe quanto tempo vai durar. Eu não sei, Ele não sabe, só Deus sabe. Ele já está prevenindo que se Ele estragar a mocidade hoje, daqui a uns anos nós não podemos ter nenhum rapaz, um homem formado, que possa ser um pastor, porque ele estragou a mocidade dele, ele atrapalhou a vida dele no passado, né? Então, isso daí a gente tem que
tomar muito cuidado e não podemos deixar os jovens de maneira nenhuma pensar que eles não querem, deixa para lá. Não, nós não podemos fazer isso, porque se você faz isso, você está matando a igreja. Que aí cada um de nós, o tempo vai passando, um dia a gente morre e tem que ter outra pessoa aqui, que senão vai acabar, né? Agora, se a pessoa que continuou viva, a pessoa que era para ser um pastor, que era para ser um diácono, ela não tem condição por causa de um casamento errado, de uma vida errada que ela levou? Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, tomar conta desses jovens como se todos fossem nossos filhos e preocupar com eles, para não acontecer uma coisa dessa e chegar a um ponto de não ter uma pessoa em condição de pregar a palavra, né? Porque nós sabemos que o rapto está às portas, mas nós temos que nos prevenir, que a gente não sabe quando. O diabo já está se prevenindo, ele já está levando a mocidade para o inferno, ele já está levando a mocidade para o mundo, para acabar com a vida deles, manchar a vida deles de pecado, para depois eles voltarem, mas voltarem impotentes, né? Voltarem de uma maneira que não pode falar a palavra de Deus, não pode ser um diácono, não pode ser um pregador. Então, isso daí nós temos que tomar conta muito bem desses jovens. Vamos continuar aqui lendo. Vou voltar de novo, que a gente pega o assunto completo. Vê, eu coloco diante de ti, neste dia, a vida e o bem, a morte e o mal. Por isso te ordeno hoje, que ames ao Senhor teu Deus, e andes nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que possas viver e te multiplicar, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que vais possuir. Mas se o teu coração se desviar, de modo que não quiseres dar ouvido, mas se fores atraído a adorar outros deuses, e se os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis e que não prolongareis os vossos dias sobre a terra, a qual cruzaste o Jordão para ir possuir. Até o 20. Chamo os céus e a terra para registrar hoje contra vós que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que a tua semente possa viver, para que possas amar o Senhor teu Deus e para que possas obedecer à sua voz, para que possas te apegar a Ele, porque Ele é a tua vida e a duração dos teus dias, para que possas habitar na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, e que lhes daria. Então, irmãos, depois que Deus ele nos dá o conselho, né, de segue a palavra, faça o certo, ele mostra também o outro lado. Ele mostra, mas se o teu coração se desviar de modo que não quiseres dar ouvido, mas fores atraídos a adorar outros deuses e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Aqui era deuses falsos. Hoje em dia é uma igreja que não vai te levar a lugar nenhum. Hoje em dia é um Deus da era maligna, é qualquer coisa que você gosta demais, que você idolatra aquilo, vira um Deus para você, um Deus falso, um Deus errado. Então, para os jovens mesmo, isso daqui é muito importante. Não ir ao mundo e adorar ao mundo, não ir às coisas erradas e adorar as coisas erradas, fazer coisas que não deve, né? Na pregação eu devo falar mais abertamente. Hoje não precisa, porque praticamente não temos quase nenhum jovem aqui, mas nós vamos falar abertamente, porque
eu creio que a gente não pode deixar de falar com eles, de maneira nenhuma, mesmo que a gente pense que não está surtindo efeito, mas é obrigação de cada pessoa que prega, ao pastor, a cada pregador, falar e sempre ter a esperança que Deus vai ajudar, porque se nós não tivermos a esperança de que Deus irá ajudar os jovens, então é melhor a gente desistir de tudo, porque os que estão mais velhos aqui, eles já estão firmados na palavra. É claro que a gente tem que falar com eles sobre a palavra, todo mundo precisa de se alimentar da palavra, nós sabemos disso, a palavra é um alimento para nós. Como nós não vivemos sem um alimento natural, nós não podemos viver também sem um alimento espiritual. O nosso espírito ele vai falir, ele vai desfalecer se a gente não tiver o alimento espiritual. Porém, os jovens eles precisam mais ainda, eles precisam de uma pregação com amor, né? Realmente, eles precisam, porque eles são o futuro. Se houver um futuro, eles são o futuro. Se não houver um futuro, eles já estão sendo ensinados agora para subir no rápido, juntamente com as pessoas mais velhas. Porque nós sabemos que aqui tem diferença de idade, mas no céu não haverá diferença de idade. E para nós que achamos que nós mais velhos, que nós somos sérios e tudo, lá não vai ter gente da minha idade, vai ter gente jovem. Então, a gente não pode ter esse preconceito, né? Que o jovem não quer saber de nada. Não, nós precisamos, mesmo que a gente saiba que eles fazem corpo mole, que eles não querem saber de nada, nós precisamos tentar, morrer tentando. Não podemos deixar eles de lado, de maneira nenhuma, porque eles são o futuro. Como a gente teve uma reunião e estava conversando aqui, a maioria dos pastores já estão mais velhos e eles ainda estão tendo o privilégio de filhos, de parentes e pessoas interessadas na palavra, interessadas em aprender, interessadas em continuar esse caminho, porque nós sabemos que cada pessoa, cada ser humano, ele vai passando, mas a palavra, ela continua. E ela continua conforme as pessoas vão aprendendo. As pessoas mais novas é que vão levar essa palavra adiante, né? Se houver tempo. Se não houver tempo, a pessoa mais nova, ela será uma salva, se ela crê na palavra, se ela obedece a palavra com retidão, né? Com seriedade na palavra, se ela obedece, ela vai ser salva. Mas se houver mais tempo e os mais velhos, nós formos parando, outras pessoas têm que continuar. Eu não ia falar sobre isso, eu nem sei porquê, a minha anotação nem tem nada sobre isso, mas é porque eu lembrei que nós precisamos ajudar os jovens, né? Deus te entrega a escolha e te dá um conselho, né? E a decisão é sua, porém temos que levar a sério. Decidiu, eu quero servir a Deus, então sirva de verdade. Não faça, não fique falando só, né? Só falar é uma coisa, agora servir de verdade. Eu sei que eu mesmo tenho falado que ninguém dá conta 100%, ninguém. Mas, por não dar conta, ninguém dá conta, aí eu vou ficar tranquilo. Não, eu não posso ficar tranquilo. Igual eu digo, sempre tem um meio termo, sempre tem o centro da coisa. Ninguém dá conta 100%, mas eu tenho que dar 100% de força para mim conseguir, né? Nós não podemos ir por um lado só, nós temos que andar no centro. Ninguém consegue 100% servir a palavra de Deus, ser perfeito. Perfeito é só Deus. Porém, eu preciso fazer o melhor que posso, sem falsidade, né?
Em Salmos 1, é bem pequeno, abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, nós temos que meditar na lei de Deus de dia e de noite. Nós não podemos esquecer que somos cristãos e lembrar somente aqui dentro, né? E ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação, e sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Sobre o caminho, sobre o Senhor conhecer, é aqui que a gente consegue juntar um pouco sobre o último assunto. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, só que a predestinação, ele sabe o que a predestinação é simplesmente isso, ele sabe o que será o fim de cada um. Ele já tem os eleitos e ele sabe que os eleitos conseguirão, mas os outros, Jesus morreu por todos. Se uma pessoa arrepender, essa pessoa vai ser salva. Se ela crê na palavra, ela vai ser salva. Mas Deus sabe que muitos, a grande maioria da humanidade, não aceita, né? E eles foram feitos para isso. Eles simplesmente não aceitam, porque eles foram feitos para isso. Só que eles têm inteligência. Eles não aceitam porque eles não querem. Não porque Deus não vai dar uma chance. Deus dá chance para todas as pessoas que passam nesse planeta, eles têm uma chance. Se eles cresceram e chegaram a uma idade de juízo, eles têm uma chance, todos eles. Por isso é que a gente sabe que se uma criança morre, ela é uma salva, porque ela não teve uma chance, ela não chegou na idade de inteligência para escolher o caminho. Então, se ela não chegou naquela idade, ela não teve chance, ela é uma salva. Mas a pessoa que chegou, que cresceu, que amadureceu e chegou num ponto de fazer uma escolha, ela tem aquela chance. E se ela não escolheu a mensagem, a palavra de Deus, ela vai escolher o inferno consequentemente. Então, nós não podemos esquecer disso. Jesus morreu por todos nós, toda a humanidade, toda pessoa que cresceu, que tem a mente sã, ela tem uma chance. A pessoa que não tem a mente sã, a pessoa que tem uma mente de criança, é como criança. O corpo cresceu, mas a mente continua como criança. Se aquela pessoa morrer, ela vai para o céu também, como uma criança. Porém, a pessoa que cresceu, que tem a mente sã, que tem capacidade de escolher uma cor, escolhe uma comida, ele tem capacidade também de escolher se quer ir para o céu ou quer ir para o inferno. Eu estou falando diretamente, mas ele tem a capacidade de escolher seguir a Deus. Se ele seguir a Deus e seguir com afinco, ele irá para o céu. Mas se ele não escolher, ou se falar que escolher e não levar a sério, também, infelizmente, não vai para o céu, né? É dessa maneira. Nós não podemos dar muita volta nisso. Isso é muito simples e direto. A pessoa, ela é predestinada. Os predestinados estão na mente de Deus. Ninguém mais sabe. Deus deu inteligência para cada um. Então, todos os predestinados, eles vão reconhecer a palavra. Como eu falei no culto passado, a semente vai reconhecer.
Ele nasce com uma semente dentro, que nem o diabo conhece. Nem o diabo conhece, só Deus. E aquela semente, quando ela escuta alguma coisa sobre a palavra, ela é chamada, ela acorda, ela começa a nascer, né? E os outros, eles não têm essa semente. Então, eles escutam a palavra, eles têm a chance, mas eles não aceitam, né? E aí, nesse ponto, a gente vê claramente que não há injustiça alguma, porque eles não aceitam, que se eles aceitassem, eles seriam salvos. Eu vou sair um pouquinho do cronograma aqui, que eu tinha marcado uma parte aqui, mas ela cabe muito bem aqui. Em Gênesis 4, do 4 ao 15, quando Caim e Abel, nós podemos ver isso claramente, né? E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho, e o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração. Nós sabemos, Caim levou, por falta de revelação, ele levou frutas, né? E Abel, por revelação, ele levou, matou um cordeiro do seu rebanho e ofereceu a Deus. E Caim ficou muito irado e seu semblante caiu, e o Senhor disse a Caim: por que está irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não será aceito? Se você fizer certo, você não vai ser aceito? Era a chance dele ali. Ele pedia perdão a Deus. Com certeza, se ele pedisse a Abel um cordeiro, Abel ia dar a ele um cordeiro, porque Abel tomava conta da pecuária, vamos dizer assim, e Caim era, vamos dizer, hoje em dia, o agrônomo, né, da época. Então, se ele pedisse a Abel, ele ia dar um cordeiro para ele, né? Se tu fazes bem, não será aceito? Era a chance dele, mas ele aceitou? Aquela foi a chance dele, e ele não aceitou, porque ele não ia aceitar nunca, mas que tem chance, tem. Todos têm, ninguém pode reclamar que Deus não deu chance. Todos têm a chance. Alguns passam mais de uma vez, outras, quem sabe, pode ser uma vez só. Eu lembrei aqui também do ladrão da cruz, né? Como hoje em dia é fácil, aparece uma pessoa pregando lá no outro lado do mundo, se é uma coisa interessante, se é uma coisa assim, a gente fica sabendo aqui, porque a comunicação é muito ágil, né? Muito rápida, mas na época de Jesus não tinha isso, era de boca a boca, né? Não tinha nada além disso. Então aquele ladrão, pode ser que ele nunca tinha ouvido falar de Jesus, né? Porque hoje em dia para nós é fácil, ele ouviu, mas ouviu porque hoje em dia tudo que acontece do outro lado do mundo, você fica sabendo com um minuto, né? Mas, por telefone, por vídeo, por tanta coisa, mas aquela época não tinha isso, então ele nunca tinha ouvido falar, né? Ele pode ter ouvido falar que um homem estava pregando, mas nunca ouviu a pregação. Ele viu aquele homem na hora da morte e foi salvo, né? Aqui também, Caim, ele teve a chance dele, mas Deus falou, e se não fazes bem, o pecado jaz à porta. Então assim, vai fazer o certo? Tudo bem, mas se não fizer, o pecado já está aí, na porta. E para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele, o pecado, né? O desejo vai ser do pecado e vai ser governado pelo pecado. Então, ele teve a chance dele, ele não soube aproveitar. É o que eu quero que os irmãos fiquem sabendo. Todos nós aqui, nós temos a chance de aproveitar, nós tivemos a nossa chance, batizamos, estamos seguindo a Deus, mas nós precisamos aproveitar ao máximo essa chance. Nós não podemos ficar
tranquilo, fazendo as coisas do jeito que a gente pensa que é bom, fazendo corpo mole, vem na igreja o dia que quer, o dia que não quer não vem, né? Nós não podemos fazer isso, nós precisamos levar a sério a palavra de Deus, porque Ele nos cobra isso, Ele nos dá condição, mas Ele nos cobra, né? Porque o prêmio é muito grande para ser muito fácil de alcançar. O prêmio, o céu, é muito grande para ser fácil, qualquer coisa eu entro lá. Não, não é qualquer coisa. Eu preciso seguir a palavra, eu preciso obedecer ao máximo a palavra. Em Lucas 15, Lucas 15, verso 7. Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. A festa no céu quando um pecador se arrepende. O pecador mesmo, nós, cada um de nós não temos diferença alguma do mundo, né? A diferença que nós temos não é nossa, é Deus em nós. Isso não é eu não sou diferente, é Deus que habita em mim, que me ajuda a andar corretamente, é que faz essa diferença. Se Ele me abandonar, ou se eu abandonar Ele, eu continuo a mesma pessoa, o mesmo ser humano, porém um perdido. Só isso que é a diferença. A diferença não sou eu, a diferença é Deus, né? E quando o pecador se arrepende, há festa no céu. Eles levam mais em consideração, né, do que o justo já, o justo que não dá trabalho, né, para a pessoa. Isso daqui é como se fosse um pai. O pai ele tem vários filhos e um dá mais trabalho do que os outros. A gente ouve muito falar disso, né? Já ouviu falar disso. E o que dá mais trabalho, os outros até reclamam, falam que o pai gosta mais do filho que dá mais trabalho. Mas não é a alegria que é demonstrada aqui, porque ele dá mais trabalho, mas quando ele volta, a parábola aqui também é clara nisso. A parábola que Jesus falou, quando ele volta, os outros até ficam com inveja, porque é a festa, né, quando ele volta. É porque ele fez as coisas erradas no mundo, mas ele sempre foi filho, ele sempre teve aquela semente, ele é um predestinado. Então, quando ele volta, a festa, né? Até os anjos ficam alegres. E em Romanos também, 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O salário do pecado. O salário do pecado que nós podemos considerar aqui é quando você não arrepende. Porque todos nós pecamos, e quando pecamos e arrependemos, mesmo que devemos pagar por aquele pecado, mas nós estamos perdoados. Esse salário de pecado é a rejeição de Deus, é a rejeição da palavra. Aí sim, aí a pessoa recebe esse salário, que é a morte. Se ele rejeita a palavra, esse é o pecado imperdoável. Se você rejeita a palavra, você está rejeitando o sangue de Jesus, né? Está rejeitando o poder de Deus na vida, está rejeitando tudo, você está blasfemando do Espírito Santo. Esse é o pecado imperdoável, né? Rejeitar a palavra de Deus. E o salário desse pecado é a morte. E a morte espiritual é a morte eterna, é a morte que é o inferno, e após isso a morte, é o fim do espírito da pessoa, não essa morte
natural, não esse corpo aqui que tomba na terra, mas essa morte aqui é a morte espiritual, né? Morte eterna não existe, né? Morte eterna não existe, se morreu, acabou. Mas é a morte espiritual, é isso que eu quis dizer. Em Romanos 6, Romanos 6 eu já li. Eu até anotei uma coisa aqui, a relação entre o livre-arbítrio e a predestinação. Aí eu coloquei assim, Deus, em primeiro lugar, ele tem a presciência, né? Ele sabe de todas as coisas, ele sabe do passado, do presente e do futuro. Ele te deu a capacidade de escolher, mas ele sabe a sua escolha e o seu destino. Então, ele te deu a capacidade, só que por ele saber de todas as coisas, ele já sabe que você escolheria o céu. E aí ele te predestinou para aquilo, né? Só que aí eu quero continuar. Toda escolha tem uma consequência, ou boa ou má. Em Tito 2, do 11 ao 15. Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso e de boas obras. Fala estas coisas e exorta, e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Então, nós podemos voltar aqui e olhando bem certinho as coisas, para a gente ver que Deus nos ajuda, mas Ele nos cobra também. Não é só a gente ficar achando que está tudo bem, que eu creio na mensagem, que eu estou salvo. Não, de maneira nenhuma. Porque a graça de Deus que trouxe a salvação manifestou-se a todos os homens. Jesus morreu para todos, como eu falei. Todos têm uma chance, mas os que aceitam aquilo, aguardando a todos os homens, ensinando-nos e renunciando à impiedade. A gente tem que renunciar à impiedade, à concupiscência mundana. Vivamos de maneira sóbria. Os irmãos sabem, sóbrio é uma pessoa séria, uma pessoa que anda corretamente, né? Justa e piamente nesse mundo presente. Nós temos que dar testemunho de cristão. Nós somos cristãos, então nós temos que agir como cristãos. Não adianta a pessoa falar que é um crente e não agir como um crente. Não adianta a pessoa falar que é um crente e não ser justo, não ser pio, não ser bondoso, né? Achar que julgar as pessoas injustamente. Não adianta a gente falar que é cristão e fazer essas coisas, porque não é só o pecado de adultério, pecado de roubo, fazer coisas que a sociedade até abomina, que você mostra que não fazendo isso é um cristão. Não é só isso. Tem coisas muito simples, muito pequenas, que pessoas não dão valor e pode jogar uma alma no inferno, né? Pois a gente vê aqui na Bíblia que até a glutonaria, a guludice é pecado. Como que a gente faz uma coisa dessa, né? Então, assim, a gente tem que ler a palavra e pegar o que serve para nós.
naquele momento, o que dá para agregar a minha vida, né? Se a gente tem que renunciar à impiedade e à consciência mundana, então a gente tem que renunciar, a gente tem que fazer o possível para afastar do mundo. Não afastar das pessoas, mas afastar do pecado das pessoas. O jovem, por exemplo, ele tem que estudar, ele precisa estudar, mas ele, terminando a aula, ele tem que ir para casa. É esse afastamento. Durante a aula, Deus está te ajudando, Deus te protege. Mas se você sai da aula e eles te chamam para ir em algum lugar que você sabe que não é correto, ali Deus te abandona. Ele te deixa sozinho ali. Entendeu? Então é por isso que a gente tem que falar que é um cristão, tem que escolher. Você tem um livre-arbítrio, você escolhe, mas depois da sua escolha, não, eu quero o correto, então vamos ser correto. Não vamos ser um crente desleixado, né? Falar que é um crente e não viver uma vida de crente, né? Em Hebreus 2, Hebreus 2, 2 e 3. Porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível, e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual a princípio começou a ser proclamada pelo Senhor e foi-nos confirmada por aqueles que ouviram? Então, Paulo, ele está falando aqui que nem os anjos escaparam, né? Por causa das transgressões, eles foram jogados de lá do céu. E nós também, deixa eu voltar aqui, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, né? É o que eu estou falando. Se a gente ignorar essa salvação, se a gente não levar a sério a palavra de Deus, não tem salvação. Nós não vamos escapar dessa desobediência nossa. A gente não escapa disso. A gente não tem chance. Porque ainda mais nós que conhecemos a palavra, né? Conhecemos a revelação da palavra. Como a gente vai escapar se eu negligenciar a palavra de Deus agora? Sendo que eu sei tudo, eu conheço tudo, nós conhecemos tudo. Sabemos que nós não conhecemos totalmente a Bíblia, mas o que eu preciso para ser salvo, eu já conheço. E eu preciso crer verdadeiramente e obedecer, não só acreditar, né? Acreditar, todas as pessoas do mundo praticamente acreditam em Deus, acreditam que Jesus morreu, mas nós temos que crer e obedecer. É o que eu preciso, o que eu estou querendo passar para os irmãos, que falar só sobre o livre-arbítrio é simples, é uma escolha. Porém, depois da escolha, a gente tem que seguir. Não é simplesmente, eu escolhi o céu, vivo de qualquer maneira, quando eu morrer eu estou indo para o céu. Não, eu escolhi o céu, só que o caminho é espinhoso. E eu preciso passar por ele. Eu não posso escolher o céu e achar que vai ser fácil. Não vai ser. Mas os irmãos podem ter certeza que compensa, o sofrimento aqui compensa pelo céu, né? Então, porque a palavra dita pelos anjos foi inflexível e cada transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. É isso. Tudo que a gente faz, a gente paga. Tudo. Mesmo pedindo perdão, a gente vai pagar. Igual eu falei no começo, algumas coisas eu pago porque... algumas coisas eu pago não sendo impedido de realizar outras, como eu disse no começo.
que é o que a gente vai estudar com os jovens também, com todos os jovens, né? Mas em Hebreus 3, 7, não, Hebreus 4, né? 4, 11 a 13. Esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso. Esforcemos, está vendo? Não é fácil, não é simples, não é de qualquer maneira. Esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo de incredulidade, de não crer. Só que não é essa incredulidade aqui, não é deixar de acreditar em Deus. É fazer as coisas de corpo mole. Querendo ou não, você deixa de crer em Deus, sim. Porque você não leva a sério a palavra dele, né? Não adianta falar só. O que eu estou querendo dizer é isso. Não adianta eu ficar só falando. Eu preciso agir, né? Porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Então não adianta eu só falar. Deus sabe o que eu estou pensando e a minha intenção. Se eu falo simplesmente, eu posso te enganar as pessoas que estão à minha volta, mas Deus eu não engano, porque Ele não só ouve a minha palavra, mas Ele conhece, Ele sabe os meus pensamentos e sabe a minha intenção. Então, da mesma maneira aqui, a gente pode ter um alívio também, porque se Ele sabe a minha intenção, se Ele sabe que eu estou tentando, de todas as maneiras, não estou dando conta, mas Ele sabe a minha intenção também, que a minha intenção é boa, né? Então, nós precisamos ter a intenção boa e nos esforçarmos o máximo que conseguimos. Porque se a gente não esforça, Deus, Ele conhece as pessoas. Mesmo que eu estou falando e não faço, Deus sabe disso. Ele sabe que eu não estou esforçando, então Ele não vai me ajudar. E aquilo ali vai selar a minha perdição, né? E aí, irmãos, eu trouxe 2 exemplos. 2 exemplos de pessoas que desobedeceram a Deus e teve a consequência, né? Um deles, vamos aqui em Jonas. Jonas, todo mundo acho que conhece a história de Jonas. Jonas, eu vou ler só o começo e aí a gente comenta o resto, para não perder muito tempo. No começo assim mesmo, Jonas 1. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade que clama contra ela, pois sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas levantou-se para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Aqui a gente vê, Jonas, Deus pediu ele para ir para uma cidade, ele desobedeceu e foi para outra. Aí todo mundo conhece que ele estava no navio e começou uma tempestade muito grande. E se ele continuasse naquele navio, ele ia afundar, com certeza que ia. Ele reconheceu que o problema era ele ali, ele estava trazendo aquele problema todo para aquele tanto de pessoa, né? Uma pessoa em pecado, ele traz problema para a igreja inteira, né? Se ele não corrigir aquilo, ele pode atrapalhar a igreja inteira.
ele pode atrapalhar o povo a receber a palavra, ele pode atrapalhar todas as coisas. Uma pessoa fora de posição. Jonas, ele não tinha que estar naquele navio. Se ele não tivesse entrado naquele navio, o navio não ia sofrer a tempestade. Aquela tempestade foi por causa dele. E nós sabemos que os marinheiros, eles lançaram sorte e deu em Jonas. Ele confessou e pediu para jogar ele na água, né? Então, ele sofreu aquela consequência. Ele teve que ser jogado no mar. Ele andou dentro do ventre, dentro da barriga de uma baleia, 3 dias e foi vomitado na praia. E a praia que ele foi vomitado era a cidade que ele precisava ir. Ele sofreu a consequência de ter desobedecido de Deus, mesmo sabendo que aquilo era para acontecer daquela maneira, mas teve a consequência dele não obedecer exatamente a Deus da maneira correta. Ele foi forçado a obedecer. E para as pessoas daquele lugar que viu ele sendo vomitado, aquilo foi um sinal e aquilo facilitou a convenção das pessoas. Mas Jonas, todos sabem, imagine você ficar 3 dias dentro de uma barriga de um peixe, sem saber para onde está indo, sem ter nada, né? Então, assim, ele sofreu muito por causa disso. E outro que a gente pode ver é Moisés. Moisés em Números 20. Números 20, versos 7 a 12. Nós sabemos que aqui, eu acho que eu fico lendo assim, mas eu creio que os irmãos, os daqui conhecem, com certeza. Eu tenho minhas dúvidas sobre os jovens, né? Mas os daqui eles conhecem. Que Moisés, ele estava guiando o povo. E o povo sempre atormentando ele, o tempo todo atormentando. Então, aqui, eles estavam precisando de água. Então, o verso 7 fala assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara, reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha diante dos teus olhos, e ela dará a sua água. Então, assim, Deus falou com ele: reúne a congregação, pega seu irmão, vai lá na rocha e fala para a rocha. E tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Pronto. E Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe havia ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés lhes disse: Ouvi agora, rebeldes, teremos que tirar a água desta rocha para vós? Ele estava nervoso já, né? E Moisés levantou a mão e com a sua vara feriu a rocha 2 vezes, e águas saíram abundantemente, e a congregação bebeu, e também seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Por que não creste em mim, para me santificar aos filhos dos filhos de... Não, deixa eu voltar. Por que não creste em mim para me santificar aos olhos dos filhos de Israel? Por isso não levareis essa congregação à terra que eu lhes dei. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e neles foi santificado. Então, Moisés... Deus falou com ele: vai lá e fala com a rocha. Simplesmente falar. Como ele estava muito nervoso na hora, porque o povo atormentando ele o tempo todo, ele foi lá e feriu. E com isso, porque ele feriu a rocha, teve a consequência. Ele não pôde entrar na terra prometida, né? Então, assim, é isso que eu falo com os irmãos. Não adianta
Tudo que a gente faz tem uma consequência. Por isso é que é melhor evitar. Não faça, não faça. Tente de todas as maneiras não fazer as coisas erradas, porque tudo que você faz tem consequência. Aí, em Deuteronômio 34, de 1 até o 7, e Moisés subiu das planícies de Moabe até o Monte Nebo, e até o topo de Pisga, que está diante de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e toda Naftali, e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até o mais extremo mar, e o sul e a planície do vale de Jericó, e as cidades das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: essa é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a tua semente. Fiz com que a viste com os teus olhos, mas não irás para lá. E assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e ele o sepultou em um vale na terra de Moabe. E diante de Bet-peor, mas nenhum homem sabe de sua sepultura até hoje. E tinha Moisés 120 anos de idade quando morreu, e o seu olho não escureceu, nem sua força natural se abateu. Ele estava com toda a saúde, ele estava enxergando bem e ele estava com vigor físico. Porém, ele feriu a rocha 2 vezes, coisa que ele não podia ter feito. Então Deus falou: você vai ver, mas você não vai entrar. É a consequência, né? Tudo que a gente faz tem uma consequência. Se Deus fez isso com um profeta igual esse, Moisés, se ele fez isso com Jonas, ele vai fazer com qualquer um de nós, porque nós somos filhos dele e nós temos que aprender, né? Nós temos que aprender a obedecer. Como um pai corrige o filho, Deus corrige a gente também. Como um pai fala: porque você fez isso, você vai ficar de castigo, você vai apanhar. Deus faz a mesma coisa, porque ele mesmo falou na Bíblia que tem que bater no filho, tem que não afastar a vara do filho. Então ele faz dessa maneira. Então, o que eu estou querendo dizer para os irmãos é isso, é que nós estamos aqui, nós somos falhos, muito fracos, mas o que a gente puder fazer, a gente deve fazer. Porque se a gente não fazer, nós vamos ser cobrados. E se ser somente cobrado e não perder a salvação, ainda vai. Mas dependendo da maneira que a gente fizer errado, corre o risco de perder até a salvação, né? E também outra coisa, não podemos ficar reclamando: eu estou em prova. Se eu aprontei alguma coisa, um exemplo, um jovem, ele abandona a palavra aqui por um tempo, vai para o mundo, e lá ele conhece uma moça e faz o que não deve e tem um filho lá. Aí passa um tempo, ele volta, não casa nem nada, volta. Ou até casa com a mulher lá fora, tem um filho e volta para a igreja. E a mulher não vai aceitar aquilo. E aí ele vai ter aquele problema a vida inteira, né? Ele estava aqui, ele poderia ter arrumado uma moça boa aqui, ele foi lá fora, arrumou uma lá e voltou para cá. Ele vai ter problema, mas aquilo não é Deus tentando ele, nem luta dele, não. Aquilo é consequência da escolha dele, simplesmente. Então, o que eu digo é que nem tudo é luta, nem tudo é provação. A maioria das coisas é consequência de nossas escolhas, né? E com isso, irmãos, eu peço a Deus que nós possamos, assim, fazer as coisas certas e ser mais cristão, ser mais sério com as coisas de Deus, é o que nós precisamos, né? Deus abençoe a cada um. Faz uma oração aqui, papai. Faz uma oração. E mais tarde nós estaremos aqui de novo, né? No culto da tarde.
Deus abençoe a cada um, viu? Deus abençoa também, né? Deus abençoa mais ainda os irmãos. Tá ligados? Eu estava sentado ali, eu estava até pensando, né? Quantas pessoas que não vêm, né? Hoje, às vezes a gente fala assim, na semana tudo bem, mas no domingo, o dia que tem que ser escolhido para ouvir a palavra de Deus. Às vezes muitas pessoas não vêm e perde, né? Como nós ouvimos aqui. Às vezes nós sofremos e depois fica, mas por que eu estou sofrendo? Porque eu procurei, né? Às vezes muitas pessoas sofrem porque procura. Muitas não. Não é às vezes não, sempre. Sempre é porque procura. Hoje, por exemplo, devia estar aqui muitos jovens, outras pessoas para ouvir, e não está. Quer dizer, quem estiver viajando, quem pôde viajar, mas quem estiver em casa, por que não veio, né? Quer dizer, perdeu e quem sabe nunca recupera. Porque não ouviu, talvez não escuta lá também, que estivesse pelo menos escutando, né? Mas é triste, né? Mas e Deus tem misericórdia de nós e de todos, né? E abre os olhos daqueles que está vacilando, né? Vamos então fazer uma oração e agradecer a Deus pela palavra, né? Senhor Deus, meu Deus, nós cremos em toda a palavra do Senhor, Pai, e sabemos, Senhor, que muitas vezes nós lutamos contra nós mesmos, tentando fazer e falar que é prova, mas às vezes não é prova, é coisa que nós procuramos e aí nós temos que sofrer. A única coisa que nós temos que entender é assim, nós temos que sofrer por aquilo que nós fazemos. E ainda dar graças a Deus pela nossa salvação, Pai. Meu Deus, não deixe que a nossa alma seja condenada, Senhor. Mesmo que nós sofremos aqui nessa terra, através do corpo, mas que a nossa alma esteja livre para aquele grande dia do qual nós estamos esperando, Pai. Meu Deus, e que hoje esse dia foi tirado diante de nós, na nossa mente, Senhor, para servir o Senhor, que à tarde nós possamos estar aqui para ouvir mais uma parte da Tua palavra, Senhor. E que nós possamos sair daqui agradecido pelo pão da vida que foi dado a nós, Senhor. E que nós possamos também ter um almoço abençoado e voltar à tarde para ser alimentado novamente, Senhor. Nós te damos graças por tudo no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe e até 5 horas, Deus quiser.